Fala galerinha, voltamos para as nossas aulas de princípio fundamental da contagem. Mas antes de rodar nossa vinheta, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês pensarem enquanto ela toca. Princípio fundamental da contagem. É realmente fundamental saber contar? Pense um pouquinho que a gente volta depois da vinheta. Espero vocês! E aí, pensou na pergunta que eu te fiz? Mas eu não vou te responder agora. Nós vamos assistir a nossa aula de hoje e você vai tirar as conclusões ao final dela. Vamos aqui à nossa primeira situação do dia. Qual o número máximo de táxi numa cidade que adota placas de trânsito de 4 dígitos e letras iniciais TX? Uma situação hipotética. E aí, você acha que quantos táxis no máximo essa cidade de Recife poderia adotar para ela? Pause o vídeo e escreva para mim aí quantas que vocês acham. E aí, pausou? Vamos fazer aqui a nossa contagem de uma forma um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Então, nós temos, pode ser o 00, 01, 02, 003, 004, 005 e como vocês podem ver, essa contagem ela vai passando cada vez mais rápida. Nós temos aqui 9.999, mas por que nós temos um número de 10.000 táxis? Porque a placa 0000 ela também é contada como uma placa. Então, nesta situação, nós teríamos 10.000 placas diferentes para esta situação. Diz aqui o seguinte: diariamente contamos o número de elementos de conjuntos diversos sem perceber. Contar é uma necessidade básica do ser humano. Olha a nossa perguntinha aí do início. Vamos para mais uma situação. 3 times de futebol, A, B e C, participam de um triangular, no qual todos os times se enfrentam. De quantas formas diferentes eles podem se classificar? Arraste para o lado para a gente ver. Vamos montar aqui essa classificação. Eu vou pegar em ordem alfabética, só para uma organização. Vamos supor que o A foi o primeiro, o B o segundo colocado e o C foi o terceiro colocado. Observe que esta é apenas uma possibilidade. Aqui está escrito uma forma deles se classificarem. O A em primeiro, o B em segundo e o C em terceiro. Mas essa não é apenas a única. Vamos ver outra? O A também pode continuar em primeiro, só que se nós alternarmos aqui, o C for para segundo e o B para o terceiro, nós já temos uma nova forma. Isso só com o A em primeiro. Vamos colocar o B em primeiro, nós vamos ter o A em segundo e o C em terceiro. Continuando com o B em primeiro, nós podemos inverter o A e o C. E nós podemos ter o time C em primeiro lugar, com o A em segundo e o B em terceiro, ou o C ainda em primeiro, com o B em segundo e o A em terceiro. Quantas formas nós temos aqui? 6 ou mais de 6? Pensem aí em 30 segundos e me responda. Só tem essas ou existe mais alguma possibilidade desses 3 times se classificarem? É isso mesmo, só existe essa. Você sentiu dificuldade em montar essas configurações? Sim ou não? Eu vou clicar aqui no não, confiando na capacidade de vocês. O que aconteceria se você precisasse escrever 2 milhões de formas diferentes? Nada especial? Ou você acabaria escrevendo formas iguais e esqueceria algumas formas? O que é que você acha? Eu vou clicar aqui em nada especial e ele diz: cuidado, é uma perspectiva bastante otimista. Normalmente, quando a gente escreve todas as alternativas, a gente pode cometer enganos, tá? Quando a gente fica abrindo todas as possibilidades. O que é que a gente vai fazer? A gente vai contar essas possibilidades, nem sempre abrindo todas elas. Porque, como a gente viu, a gente pode esquecer alguma, principalmente quando essa quantidade é alta. Vamos adiante. Temos uma situação bastante interessante aqui.
Na loteria esportiva, há 3 opções de resultados para 13 jogos de futebol. Por exemplo, para vocês entenderem, nós temos aqui a coluna 1, é quando o primeiro time ganha, digamos assim, o time de casa ganha. A coluna do meio, quando dá empate. E a segunda coluna, aqui, é quando o time visitante ganha. Beleza? Então, se uma pessoa deseja marcar todas as possibilidades, quantos cartões de loteria ela deve jogar para ela ter certeza que ela vai ganhar? Só 13? Pausa o vídeo um pouquinho e pense aí. E aí, conseguiu? Vamos ver quantas são? Aqui nós temos já uma possibilidade, que é todos os times de casa ganharem. Mas só existem essas 13? Não, né? Vamos ver aqui de uma forma mais rápida. Fique ligado aí. Já passou daquelas suas 39 possibilidades. É isso mesmo? 1.594.323 formas de marcar esse cartão? É praticamente impossível contar esse número 1 a 1. Então a gente realmente precisa estabelecer métodos de contagem. Observe o que nós temos aqui. Métodos para contar os elementos de um conjunto agrupados sob certas condições, de forma simples e sem risco de omissão ou repetição de contagem. Isso que a gente vai aprender hoje. A criação desses métodos é a principal finalidade da análise combinatória, que é a área da matemática que trata desses métodos de contagem. Vamos para mais uma situação. Em uma estrada que passa entre duas cidades A e B, possui 2 saídas de A e 3 para B. Nós estamos vendo aqui as pontes e as estradas aqui. De quantas formas uma empresa de ônibus pode determinar o itinerário de uma linha de ônibus que sai de A para B? 5, 6 ou 8 formas. Pause o vídeo e pense aí rapidinho. E aí, vamos lá? Vamos supor, eu vou colocar aqui a seta do mouse, vamos supor que eu vou sair da cidade A pela estrada 1. Eu posso vir daqui e pegar 1, 2, 3. Observe, se eu for para a lateral, eu não vou para a cidade B, então eu tenho que pegar uma dessas aqui. E se eu pegar a estrada 2, eu posso vir por essa 1, por 2 ou por 3. Então, eu acho que são 6. É isso mesmo. Então, o que é que eu tinha feito ali? Se o ônibus partir da estrada 1, de quantas formas ele pode chegar na cidade B? Pode pegar 1, 2, 3. E se ele partir da estrada 2, ele tem outras 3. Ou seja, nós temos 2 vezes 3 para fazer esse trajeto. Observe lá a imagem. Essa foi a primeira. A segunda agora vocês estão vendo. E agora vocês estão vendo a terceira possibilidade da estrada 1. Certo? E aí agora nós vamos ver da estrada 2. Passou lá, agora vai passar pelo meio. E depois ela vai passar por essa estrada mais ao canto aqui da nossa tela. É isso aí, galera. 6 possibilidades. Ou seja, a gente vai multiplicar estes resultados, essas possibilidades. Daí a gente viu pelo exemplo anterior que nós temos o princípio multiplicativo, que é um princípio básico da análise combinatória. Nós estamos falando de princípio fundamental da contagem. Então, o princípio multiplicativo, vou escrever aqui em cima. Então, esse princípio multiplicativo é um dos princípios básicos da contagem. Nós vimos que nós precisamos multiplicar as estradas ali para chegar em um resultado sem precisar fazer aquele ônibus percorrer aqueles caminhos. Vamos adiante para ver se isso vai funcionar? Nós temos 3 estradas, A, B e C, que conduzem ao topo de um morro. De quantos modos diferentes uma pessoa pode subir e descer desse morro? Nós temos 3 estradas, A, B e C. Quais são as possibilidades? Nós temos 3 modos diferentes para fazer esse percurso, A, B e C. E nós temos 2 outras formas, que nós temos a subida e a descida. Então, nós podemos
subir pela A e descer pela A, subir pela A e descer pela B, e subir pela A e descer pela C. Isso aqui, observem, fixando sempre a subida em A, mas eu posso subir por B e por B. Eu posso subir por B e descer por B, posso subir por B e descer por A, posso subir por B e descer por C. Essa aqui é uma tabela de valores que a gente também pode fazer a nossa árvore de possibilidades, que é uma outra forma de escrever. A gente pode escrever subida por A e subida por B, subida por C. Subindo por A eu posso descer. Agora vamos botar descida. Descida por B, descida pelo próprio A, descida por C. Ou eu posso subir por B, descer por B, descer por A ou descer por C. Posso subir por C e descer por B, descer por A ou descer por C. Observe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Nós temos 9. Ou seja, nós temos 3 formas de subida, nós temos 3 formas de subida e nós temos 3 formas de descida. Nós temos 3 formas de subida e 3 formas de descida, ou seja, princípio multiplicativo 3 e 3. Eu subo e desço. Vou chamar aqui a atenção, mas mais tarde nós vamos falar sobre isso. Realmente esse princípio multiplicativo tem funcionado. Um grupo de 4 rapazes e 3 moças. De quantos modos podemos escolher um rapaz para presidente e uma moça para secretária de agremiação? E aí, pausa o vídeo e pense. É isso aí. Nós temos 4 rapazes candidatos para presidente e 3 moças para secretária. Pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, nós temos 12. Por que 12? Nós temos vamos chamar aqui de P1, presidente 1, presidente 2, presidente 3 e o presidente 4. E aí nós temos a secretária, pode ser a S1, S2, S3, mas eu não vou abrir a árvore de possibilidades, isso aqui é chamado de árvore de possibilidades, porque a gente pode contar isso. A gente já viu aqui que no P2, o presidente ele vai ter a secretária 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, 4 não, 3 vezes. São 3 secretárias. Então nós temos 4 presidentes e 3 secretárias, 12 possibilidades de fazer uma agremiação. Vamos para o próximo exemplo que eu acho que já está ficando um pouco mais claro. Vamos lá. Quantos números de 2 algarismos distintos podem ser formados no sistema decimal? Prestem bem atenção aqui o que está pedindo. Vamos lá. 2 algarismos distintos, ou seja, diferentes. Pausa o vídeo e pense aí rapidinho. E aí, pausou? Vou deixar aqui essa resolução para vocês. Quais são os números de 2 algarismos? Aqui nós temos alguns exemplos. 11, 12, 13, 14, 15, o 10, que eu também estava esquecendo, até o 99. Só que nós temos que os algarismos são distintos. Esses aqui, os repetidos, não podem ser considerados. 11, 22, 33 não podem. Então vamos lá. Então o número ele vai ser formado no tipo A1, A2, algarismo 1 e o algarismo 2, que a gente pode fazer uns tracinhos assim, ó. A gente pode fazer um tracinho para o primeiro algarismo e um tracinho para o segundo algarismo, ou dígitos, tá? Quem eu vou colocar aqui e quem eu vou colocar neste outro lugar. E vamos ver quais seriam essas possibilidades. Para o primeiro, eu tenho quantos modos diferentes? Eu tenho 9 modos, porque o zero não pode compor. Beleza? Então, eu posso compor o primeiro de 9 modos diferentes e o segundo de outros 9 modos diferentes. Eu tenho 9 vezes 9, 81. Essa é a resposta. Você não entendeu, não? Vamos lá que eu vou fazer aqui um esquema para vocês. É o seguinte, como eu tinha colocado aqui, ó, eu tenho 2
algarismos, 2 dígitos. Quem eu posso colocar aqui e quem eu posso colocar aqui. Então, eu poderia colocar o 0 aqui, 0,3. Esse número é de 2 algarismos ou de 1 algarismo? Nesse caso, 1 algarismo. Quantos algarismos eu tenho? Aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Observe, os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 10 símbolos diferentes para ser colocados nesse primeiro lugar, embora o 0 não possa entrar. Então, eu vou colocar de uma outra cor aqui para ficar mais fácil para todo mundo. E embaixo eu vou escrever as possibilidades. Então, eu tenho 9 possibilidades. Prestem bem atenção, 9 possibilidades. Em cima eu vou deixar para fazer testes. Então, eu tenho 0 ali, 9 possibilidades. Esse 0 não poderia estar aqui, tá? Vamos ver agora, com 9 possibilidades, quais seriam os outros números que eu poderia colocar neste outro lado aqui? Eu teria outras 9 possibilidades. Por quê? Se eu colocasse o 1 aqui, aí você ia contar aqui, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, pode ser qualquer um. Mas o 0 ele pode entrar aqui. E se eu colocasse o 2, o 3, então quando eu coloco um e outro, eu vou conseguir não repetir. Realmente eu vou ter 81, 9 no primeiro dígito e 9 no segundo dígito. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Numa região de um país, há 4 cidades, A, B, C e D. Sabendo que 2 delas ligam a B e 3 de B a C, e 4 ligam de C a D. Quantas formas distintas a gente pode ir de A até D? Essa eu acredito que já ficou mais fácil. Pause aí que você vai conseguir. E aí, conseguiu? Vamos lá? 2 de A para B, 3 de B para C e 4 de C para D. Como você já deve ter percebido, no nosso princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo ele vai nos ajudar aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24 formas distintas. Mais um exemplo. Quantas motocicletas podem ser licenciadas se a placa contém 2 letras e 3 algarismos? Por exemplo, nesse formato. Pause o vídeo e tente achar essas possibilidades aí. E aí, conseguiu? Vamos à resposta? Para o primeiro dígito, nós temos 26 possibilidades. O A, o B, o C, as 26 letras do nosso alfabeto. No B, nós também podemos ter 26. Por que não 25, Beni? Porque ele não falou que as letras teriam que ser distintas. Então, se ele não disser que tem que ser distinta, é porque pode repetir. Poderia ser A, B, B, D, D. Pode sim. Então, eu tenho 26 possibilidades para a primeira letra, 26 para a segunda. 10 possibilidades para o primeiro algarismo. Por quê? 0, 1, de 0 até 9, eu tenho 10 possibilidades. Mas aí o número não ia ter 3 algarismos. Agora não é o número, são dígitos. Na placa 023 é um número, é um código. Beleza? Pensem dessa forma. Então eu tenho 10 possibilidades e eu tenho 10 possibilidades. Quando eu fizer um princípio multiplicativo, eu vou multiplicar 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10, e isso vai ser igual a 676 mil motocicletas licenciadas. Mais um exemplo. Lembra daquele problema da lotérica? Como é que a gente vai resolver esse problema da lotérica? É o seguinte, na primeira linha, quantas possibilidades nós temos? 3. Pode ser o primeiro time pode ganhar, pode dar empate, ou pode ser o segundo time ganhar. Eu tinha dito o time de casa, empate e o time visitante. Na segunda linha, também pode ter 3 formas diferentes. Pode ser o time da casa, empate ou o time visitante. E como que seria? E assim vai acontecer. Seria 3 possibilidades na primeiro jogo, 3 possibilidades no segundo, 3 no terceiro, 3 no quarto. Seria 3 multiplicadas quantas vezes? 13 fatores. Ou seja, 3 elevado à 13ª potência. Por isso que deu aquele número grande que nós vimos
no início dessa aula. É isso aí. Olhe como agora já ficou mais fácil, porque você já tem uma noção e no início realmente parecia muito complicado. É isso aí. A prática vai trazer essa facilidade para vocês. Mais um exemplo, todo mundo preste atenção. Um brasileiro precisa viajar a trabalho. Ele deveria ir à Europa ou à América do Norte. Para ir à Europa, ele dispõe dos serviços de 3 companhias aéreas. E para a América do Norte, eles dispõem de 5 companhias. Me diga aí, quantas possibilidades esse brasileiro tem para essa reunião de trabalho? Pause o vídeo e responda aí, por favor. Muita gente pode ter respondido de uma forma bem rápida que ele tem 15 possibilidades, 3 vezes 5. Mas será que está certo? Acredito que não. Considerando que a escolha de companhias aéreas diferentes determina modos diferentes de viajar, ele pode ir para a América do Norte ou para a Europa. Então ele tem apenas 8 modos diferentes. Mas Benny, por que agora ele somou e antes nós estávamos apenas multiplicando? Essa resposta eu darei para vocês na próxima aula. Um beijo, um abraço e até a próxima.